Oração, ação, não nos cansamos de louvar a união, a amizade. Somos, sim, tijolos que sozinhos representam quase nada, mas que unidos podem erguer grandes construções. E o que une os tijolos é a amizade. O cimento que une os tijolos é a amizade. Essa certeza, essa força da vida que nos revela que nunca estamos sozinhos, precisa ser cada vez mais utilizadas por nós. E faremos grandes casas, magníficas construções. Parabéns, muito bom estarmos juntos. Vamos continuar o nosso tema precioso, que é a reencarnação. O Livro dos Espíritos, item 222, 222. E hoje vamos tratar da questão que mais desafia a alma humana. O que mais desafia dois irmãos? Qual é o tema mais constante, independente da família, da cultura, que atinge dois irmãos? Há o binômio igualdade e desigualdade. Os irmãos sempre combatem as desigualdades, especialmente aquelas nas quais se sentem prejudicados. É insuportável para qualquer criança ser tratado, ser discriminado, ser tratado diferente para menos. Claro, desde criança, jamais lutamos, pelo menos nesse nosso nível primário de evolução, jamais lutamos contra as diferenças quando nós somos beneficiados. Mas, como tema de reflexão, a diferença é um profundo, é um obrigatório tema para todos nós. Por que há tanta diferença entre as pessoas? Por que, mesmo tendo basicamente uma mesma educação e às vezes até tendo uma base genética muito semelhante, as criaturas se mostram tão diversas? Isso não nos intriga a vida? Às vezes observamos na base genética mais idêntica, que é a dos gêmeos. Vimos tratando isso nos nossos últimos encontros. Que gêmeos, apesar de serem, no caso de univitelinos, terem a mesma base genética, mostram características, atitudes muito diferentes perante a vida desde muito cedo, o que quebra a explicação básica da ciência para as diferentes personalidades, da influência do meio ou da base biológica. Então, esse desafio precisa ser enfrentado por todos nós. Como surgem, especialmente alguns talentos gritantes desde muito precoces? Por que algumas crianças são com uma inteligência abaixo da média, ou todos nós temos uma inteligência abaixo da média em certos campos e acima da média em outros? Às vezes, como dissemos, oriundos de uma mesma família. E esse tema hoje vai ser abordado no item As almas não são iguais ao reencarnar. É a afirmação de Allan Kardec num dos itens dos subitens do item 222 de O Livro dos Espíritos. Vamos lá? Vamos dividir esse estudo em dois momentos, porque o item é longo. E diz assim: perguntamos qual é a filosofia, ou a teologia, ou a teosofia capaz de resolver esses problemas. Ou as almas são iguais ao nascer, ou são desiguais.
Quanto a isso, não possuímos a menor dúvida. Se elas são iguais, por que suas aptidões são tão diferentes? Dirão que isso depende do organismo? Mas se for assim, estaríamos diante da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria apenas uma máquina, um joguete da matéria, e não teria mais a responsabilidade sobre seus atos, uma vez que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é porque Deus as criou assim. Nesse caso, por que essa superioridade de nascença concedida a alguns? Será que essa parcialidade, esse favorecimento, combina com o amor e com a justiça que Deus dedica de maneira igual a todas as criaturas? Admitamos, ao contrário, que as almas já viveram várias existências anteriores e tudo ficará claramente explicado. Os homens trazem, ao nascer, a intuição do que aprenderam em vidas anteriores. São mais ou menos adiantados de acordo com o número de existências que tiveram ou conforme mais ou menos distantes do ponto de partida. Podemos comparar essa afirmação com uma reunião onde se encontram homens de todas as idades, onde cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos que já viveu. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a vida do corpo. Não fica tudo muito claro assim? Como explicar a diferença humana? Como explicar que alguns jovens sejam mais maduros que alguns velhos? Algumas crianças denotem uma elevação moral nas suas colocações, nas suas decisões, nas suas atitudes, que a maioria dos adultos, dos idosos mesmo, não apresentam ainda. Há muita diferença de talentos, de aptidões, de ideias e de maturidade entre as criaturas. Isso não há como negar. A questão é de onde vem tanta diferença. A explicação dos espíritos torna tudo muito claro. Apesar de, na matéria, dois seres poderem pertencer a uma mesma geração, dois seres possuírem idades iguais, no espírito não é assim. Frequentemente, duas pessoas com a mesma idade têm temperamentos, aptidões, capacidades, atitudes perante a vida muito diferentes. Deixando claro, como é exaustivo percebermos, que não é a idade física que determina a maturidade dos seres. Mas se não é a idade do corpo que determina a nossa maturidade espiritual, de onde vêm as diferenças? É claro que o tempo e a experiência nos favorecem, mesmo que através da dor. Mas é claro que o nosso tempo não é contado apenas na vida presente, não é contado apenas pela vida do corpo, porque já tivemos vários corpos, já tivemos várias vidas, e o nosso tempo é muito maior do que esses 80, 90, 100 anos que nós vivemos ou viveremos aqui na Terra. Sim, possuímos várias vidas, sim, tudo se explica
pela antiguidade, pela experiência, pelas vivências, através de vidas sucessivas. Por isso que surgimos, já desde muito cedo, com tantas diferenças de criatura para criatura. Apesar das aparências, somos seres de idades espirituais muito diversas, de vivências espirituais muito diferentes. E é dessa diversidade de passado, não apenas nessa, mas nas muitas vidas, que vem toda a diversidade mental e espiritual que acomete a humanidade. Isso traz uma revelação, isso traz de volta a capacidade de enxergar de novo a bondade e a justiça de Deus. Porque assim como a diversidade humana é explicado a reboque, por consequência, o que supunhamos privilégios se mostram oportunidades, conquistas muitas vezes, desafios sempre. A dor, os fatos, o exterior é trazido para cada criatura também na medida da sua maturidade. E essa maturidade, tão diferente de ser para ser, é consolidada em cada indivíduo de acordo com as suas experiências. Não se explica, não é lógico que assim seja? Pense bem, meu amigo, minha amiga. Porque voltaremos a esse tema, voltaremos a esse ponto. Kardec dá outra explicação e que nos ajuda demais a entender a diversidade como consequência do tempo. Quem vai numa escola jamais poderá supor que serão, desde a primeira infância até a idade adulta, os mesmos professores e muito menos as mesmas lições. Por quê? Porque é próprio do processo educativo que dê desafios maiores para quanto mais avançada é a criatura, quanto mais experiência, quanto mais conhecimento acumulado. Não é lógico? Não é imprescindível que assim seja? O exemplo é precioso para entendermos a diversidade das situações vividas, a diversidade dos talentos, para que ultrapassemos a ilusão da carne e da matéria, para, vislumbrando o processo espiritual, percebermos que, independente da idade do corpo, há uma idade da alma. E é da idade da alma, das vivências anteriores a essa vida de cada alma, que advém a diversidade dos talentos, a diversidade das atitudes, todo o mundo interior de cada um, mas também todo o mundo exterior de cada um. As suas relações, os seus problemas, os desafios da vida, a dor em geral. E também a sorte, as coincidências, as oportunidades que cada um tem. Por que uns têm tantas oportunidades e outros têm tantas dificuldades? Deus não pode ser justo e sendo injusto não pode ser Deus. Por isso, tantas pessoas que pensam sobre a vida acabam recaindo no ateísmo, na descrença. O que nos traz a oportunidade de racionalmente reconectarmos com Deus é exatamente a reencarnação. Que essa chave seja franqueada a todos nós, porque é realmente uma chave preciosa e urgente
Porque é dessa conexão com Deus, é dessa fonte de todo bem que depende nossa capacidade de funcionar, de bem executar as tarefas. É como uma cozinha, gosto muito dessa comparação, cheia de eletrodomésticos, que em tese possibilitam aos usuários daquela cozinha inúmeras capacidades, mas que nenhuma delas, nenhum dos eletrodomésticos nos ajudará em nada se eles não estiverem conectados à fonte. A utilidade, a funcionalidade nossa também depende de estarmos conectados com Deus. E essa conexão é impossível para qualquer um que reflita na diversidade das situações, na diversidade dos interiores e dos talentos e das atitudes das pessoas, exceto se esse observador, se esse estudioso da vida compreender a chave da reencarnação. Tome você também, minha amiga, meu amigo, a chave da reencarnação. Estude, veja nos fatos da vida e tudo se encaixará numa perfeição, numa justiça exata, numa bondade sublime, presidindo tudo o que existe, todos os seres, todos os fatos, todos os atos. Prazer enorme estar com vocês. Que nós aproveitemos essas oportunidades. Saudando agora Gugu Souza, que sempre ressalta a importância e a riqueza de estarmos aprendendo juntos. Também sou muito grato a cada um de vocês e aos amigos espirituais que nos intuem, que presidem esse nosso encontro. Aldi, muito boa noite. Neide Lopes, Regina Frutuoso. Domingos Natalo Filho, nosso amigo de compartilhamento, de integração, de reflexão, Regina Frutuoso Guerra. Todos amigos, que essa nossa comunhão inspire outras comunhões por toda a terra. Que essa terra hoje banhada de sangue, do sangue da guerra da disputa, do ataque, seja substituída por essa perspectiva verdadeira, acima de tudo verdadeira, de sermos todos irmãos por parte de Deus. De um Deus tão perfeito, tão bondoso, tão amoroso, que realmente nada escapa da sua ação. Que mesmo nos amando em liberdade, mesmo permitindo que erremos, não permite que erremos com qualquer um, de forma a não haver uma vítima em toda a sua criação. De forma a todos aqueles que errarem apenas atingindo pedagogicamente, atingindo terapeuticamente, num chamado mais enfático, aqueles que o erro de cada um atingir. Deus escreve certo, perfeitamente certo, por linhas tortas, que somos nós. Que essa realidade nos reconecte à fonte, nos reconecte com Deus, nos reconcilie com a perfeita justiça e a perfeita bondade de tudo que existe. Ótima semana para cada um de vocês. Amanhã estaremos juntos novamente. Um grande abraço, até amanhã e compartilhe se você entender que esse estudo tem a força, tem o revigoramento que nós tanto precisamos para esse momento. Grande abraço e até amanhã.